aqui no Instagram. Deixa eu comunicar aqui a minha parceira de trabalho, Cícera Ferreira. Estará aqui comigo hoje, mais uma quinta-feira. É feriado, mas estamos aqui, né? E vamos iniciar agora em mês de junho a série Rompendo Ciclos, Transformando Histórias. E hoje nós vamos iniciar então live 1, identificando os seus ciclos. Bora? Bora convidar as amigas, todo mundo que precisa estar aqui com a gente e reconhecer, identificar, aprender, né? A compreender aqui os seus ciclos, tá bom? Então eu tô mandando aqui os aviõezinhos, chamando a galera. Faça isso também, para que a gente aumente aqui a galera que vai participar. Amiga, te vi chegando, bom dia. Mandou a solicitação? Fiquei nas duas aqui e mandei. Vamos ver se dá certo. Bem-vinda, Tamires. Eba! Eba! Entrou. Salsichão, aê, garota. Que Bom maravilha. dia, minha amiga. Bom Bom dia, bom dia. dia. Consigo te Bem-vinda ver? por aqui. Consegue? Me vê? Tô te Sim, vendo. sim, bom dia. Tamires Preciosa, avisa lá, manda o link para o nosso grupo das Preciosas, por favor, Ok. porque hoje aqui tá pegando fogo. Vamos lá, minha amiga. Tô te vendo, tô te ouvindo. Você consegue me ouvir bem? Ah, falhou aí para mim. Ouço, te vejo. Tamires consegue nos ver. Oi, Lu, chegou por aqui. Consegue nos ver direitinho? Tem duas Lu, Luísa e a nossa Luciana TPM. Vocês conseguem nos escutar bem, nos ouvir bem? Responde, por favor. Você consegue nos ver e nos ouvir. Bora, né, minha amiga? Bora lá. Já Tô falei em para as meninas caminho. aqui, qual que é o tema da série de live que vamos iniciar hoje. Tá travando para mim. A imagem tá boa. É a da Cícera, né, Lu, que tá falhando? Que para mim agora tá rodando. Parece que ela ficou aqui. Veja se não é a minha, se é a dela, por favor. Eita, espero que seja resolvível rapidamente isso. Falem comigo, meninas, se vocês conseguem me escutar. Caiu, né? Caiu a Cícera. A da Cícera, né, Lu? Tá bom. Então, eu sigo por aqui. Nós estamos agora em junho, iniciando então essa série de lives que nós vamos falar sobre ciclos emocionais. Então, né, nomeamos a série como Rompendo Ciclos, Transformando Histórias, né? Porque quando a gente toma consciência de ciclos que nós estamos repetindo, padrões, a gente consegue ter clareza e transformar nossa própria história. E isso é muito importante. Recebi de novo sua solicitação aqui, amiga. Apertei em aceitar. Bora. E aí nós vamos, com clareza e conhecimento, conseguir transformar isso. Tô te vendo, minha amiga, mas parece que a sua internet está bem instável hoje, porque está bem embaçado para mim. Fale comigo. Me ouve? Uhum. Vocês me ouvem, meninas? Me veem? Me dê um feedback aí. Te escuto, te vejo. Maravilha, então. Eu caí, não sei, eu tava convidando as meninas e de repente apagou tudo aqui. Não sei por quê. Me parece que a sua internet está bem instável. Pra mim, Para mim, ela tá ok. Eu consigo te ver, te ouvir, só que quando eu encaminhei o convite, aí caiu, você sumiu. Aí não sei. Entendi. Mas bora seguir por aqui. A imagem. A A Tamires imagem tá diz ruim. que tá ruim.
Aí a Poxa gente vai vida. pedir para vocês escutar, verem com os olhos do coração. Melhorou, a Tamires disse que melhorou. Vamos pedir para vocês nos ouvir aí, verem com os olhos do coração. É, A Lu está dizendo que melhorou. Então vamos. Vamos, melhorou? Maravilha. bola para frente, porque é feriado e nós estamos aqui. Bora lá, agora tá ótimo. A Lu disse bom dia, minha amiga. Então, bora lá, Bem-vinda. né? Bora lá. Começando mais uma série incrível aqui do nosso coração, né? Preparamos aqui para iniciar junho, né? Com o movimento rompendo aí barreiras, né? Porque a gente não pode ficar no mesmo lugar, né? Tá Sim. ótimo, Lu, maravilha! Gratidão, meninas, pelo feedback. Então, bora lá, né, minha amiga Gi? Vamos fazer essa Bora. entrega preciosa, que a gente sabe que todas nós precisamos romper alguma coisa, né? Tem bastante coisas que a gente já reconhece, tem coisas que a gente ainda está cavando. A vida é um processo, o desenvolvimento, o autoconhecimento, ele é contínuo, né? A gente gosta de sempre trazer essa clareza aqui. Ninguém está pronto 100% em nada, nem a própria ciência não dá nem o feedback de 100%, não existe. O máximo que você consegue chegar é 99,999, se perde os três, aí você não consegue achar essa fração, né? Né? E isso é bom porque tira a gente da zona de conforto, né? Está sempre Não buscando é? aí nos aperfeiçoarmos. Então, para essa entrega de hoje, a gente preparou aí um movimento, né, Sim. de identificar, né? Que são ciclos, como você percebe eles, ou se você já reconhece, aí já é um próximo nível que você se encontra. Infelizmente, tem pessoas que vivem padrões repetitivos, vivem em círculo, andando em círculo e não se percebe, né? É um outro nível também. Hoje nós vamos trazer essa clareza um pouquinho aí, né, Gi, para as mulheres que estão aqui com a gente. Sejam todas muito bem-vindas. E a gente quer pedir um favorzinho para vocês, para que o Instagram nos mantenha por aqui todas as quintas-feiras. Sinaliza aí para nós, envia para mais uma ou duas amigas que nós estamos aqui ao vivo, né? Para que esse conhecimento chegue ao maior número de mulheres, né? Que elas consigam também a romper algumas camadinhas aí, assim como nós estamos dando alguns passos por nós, né? Em nós e através de nós. Podemos contar com vocês, meninas? Gosto assim, de chamar as meninas aí para compartilhar. Afinal de contas, nós fazemos essa entrega para vocês e aí nós queremos que mais mulheres também sejam alcançadas, assim como alcançamos vocês. A Francisca está nos chamando de minhas flores. Ah, que fofa. Ah, Adoro. preciosa. Bem-vinda, Gratidão. Francisca, por aqui. Ficamos felizes de você ter retornado. Vamos iniciar agora em junho essa nova série de padrões emocionais. Então, seja muito bem-vinda por aqui. Meninas, então, a live 1 dessa série, então, Uhum. identificando esses ciclos, né? Esses ciclos que são formados aí, começam lá com seus pensamentos, é um padrão de pensamento, de sentimento, emoção, que gera o comportamento repetido, né? A gente não tem clareza que está repetindo e acaba precisando de bastante autoconhecimento para que seja identificado esse padrão. Então, a nossa proposta é sempre aqui falar de autoconhecimento, amadurecimento emocional, para que você comece a entender melhor a si mesma, né? Porque outro dia até perguntaram para a gente, indica algum livro de autoconhecimento? Esse livro ainda não foi escrito, que é esse livro de quem é você, né? Você que vai ter que escrever esse livro aí, porque ninguém pode dizer para você fazer o seu autoconhecimento por você, entende? Então é muita observação, muita autopercepção, muita reflexão, tomadas de consciência, que só podem ser possível a partir da pausa e da escuta de si mesmo, né? Se a gente fica correndo o tempo todo, né? Aquela agitação, aquele tumulto na própria vida interior que a gente não consegue parar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para fazer uma respiração consciente, sabe? Uma respirada funda mesmo, para perceber o espaço que abre dentro de si, para perceber o que está acontecendo com o seu corpo,
né? Que eu me lembro que eu parecia um ser que não tinha corpo, era só cabeça. Quando eu chegava na cama, que eu tomava consciência, à noite ali que deitava, que eu tomava consciência que tinha corpo, aí eu sentia, né? Doía perna, doía braço, às vezes tinha se batido durante o dia, eu tava com hematoma e não lembrava nem onde, nem sequer a cena que foi aquilo que aconteceu, aquela batida, para poder estar machucada com aquele hematoma, né? Então, eu imagino que muitas mulheres também sejam essa pessoa que está sempre aqui na cabeça, né? E esquece que tem corpo. E está no nosso corpo as respostas para o que a gente sente. E quando a gente não olha para ele, não percebe o que ele sente, o que acontece, meu povo? Vem as doenças que é para fazer a gente parar na marra, né? Se eu não paro por bem, eu vou parar por mal. Bem-vinda a Sil, que chegou por aí, nossa irmã. Não é mesmo, minha amiga? Como é que essas mulheres começam a ter autopercepção aí? Como é que a gente ensina essa mulherada? É sobre isso, Gia, a gente integrar partes, né? Primeiro saber aí, né, o que é corpo, o que é mente, né? Na visão integrativa, a gente trabalha aí com as partes, né? Porque nós somos um ser íntegro, né? A gente tem o espiritual, a gente tem o físico, o mental, e a gente precisa cuidar aí dessas frações, né? Então, antes da gente entender o que são os ciclos, a gente precisa entender, né, sobre essa estrutura, né? E aí, a partir desse conjunto, né, que se juntando essas partes, dá o ser que nós somos na nossa totalidade, e muitas das vezes se encontra fragmentado. E para identificar esses padrões, né, de ciclo, a gente precisa. Eu gosto muito de trazer exemplos da natureza. Olha só, para acontecer, né, a primavera, o verão, o outono, a árvore passa por vários ciclos, né? 4 ciclos, né? Nós mulheres temos padrões semelhantes, né, de movimento. Então, quando a gente fala da integralidade do ser e a gente fala de uma natureza masculina, a gente está falando de uma característica biológica, estrutura física, até o racional é totalmente diferente, né? Aqui a gente foca no universo emocional feminino. Nós somos especialistas no universo emocional feminino. Então, a gente vai na peculiaridade, né, do nosso universo, com as nossas experiências, não só com aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, mas também aquilo que a gente ouve, né, nos atendimentos, que realmente as mulheres estão fragmentadas, né? São ciclos repetitivos. Eu quero interagir com vocês aqui, por favor, nos ajudem a entregar essa live, né? Quantas vezes você se percebeu com o mesmo pensamento ao longo da semana? Tem gente que acorda com um padrão de pensamento, né? E os ciclos, eles começam com um padrão de pensamento, depois eles vão se nutrindo e viram um comportamento, né? Aquela emoção que recebeu um gatilho, né? Acaba sendo repetitiva ao longo da vida. Muitas das vezes, sem perceber. A gente acaba repetindo um padrão. Só que na nossa inconsciência, né? Fala, puxa, a gente não percebe que está fazendo isso, né? A gente quer um resultado diferente. Mas quando a gente observa os comportamentos, os pensamentos que a gente vem nutrindo, a gente vê que eles não mudaram. E é impossível, né? A gente ter um resultado diferente com o mesmo padrão de pensamento e de comportamento, né? Então, para vocês entenderem ciclo, a gente tem que passar por essa parte primeiro, essa estrutura, né? Meninas, digam aqui para nós, quais são os pensamentos que você tem, né, observado ao longo da semana, por exemplo? Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que a minha emoção predominante era o medo, Gi. E eu não tinha consciência de que eu era medrosa, tá? E por conta dessa emoção predominante, eu me comportava de uma forma que eu não conseguia, né, evoluir. Porém, eu queria um resultado diferente, né? Aí entra o que a Gi acabou de falar, o autoconhecimento. Não tem como eu pegar o manual do conhecimento do outro e falar assim, eu vou aqui, né? Esse aqui eu vou fazer o meu padrão de conhecimento. Não é, é o autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de raiz, a gente fala de história de vida, né, Gi? E ao longo dessa live a gente vai falar um pouquinho aí mais, né? De como esses pensamentos, esses comportamentos, eles foram, né, desenvolvidos em nós,
né, minha amiga? Você é muito boa nisso, você traz isso com muita clareza. Diga aí para as meninas. Eu adoro ser caçadora de padrões. Quando as mulheres chegam para mim contando as histórias, eu falo, você já percebeu esse padrão aqui? E ela, Não. eu adoro esse momento que elas ficam, é o meu êxtase, eu trabalho para isso, para ver vocês fazendo, E você, responde aí para mim no chat, você já percebeu esses padrões repetindo na sua vida, né? E conta para mim se você já teve esse momento eureka de, poxa vida, por que que eu sempre me sinto assim, ou me sinto assado? Por que que eu troco de trabalho, mas sempre conheço e chego lá, tem o mesmo tipo de pessoa? Ou se não, por que que eu troco de relacionamento e é sempre tipo de homem? Sabe, esse tipo de coisas? Já aconteceram com vocês? Conta aí pra mim. Porque é isso, meus amores. Se a gente não tiver consciência... Eu me lembro a primeira tomada de consciência nesse sentido. Eu era bem nova. Eu tinha uns 19 anos, já tinha tido tipo umas 3 tentativas de namoro e fiz esse momento como chama? De balanço. Fiz esse momento de balanço, de refletir que tipo de rapaz que eu tinha tido, tinha namorado, que, que, é, que eu queria mudar esse tipo de rapaz que eu atraía, entendeu? Aí eu fiz aquele balanço assim, era tipo o mesmo tipo de rapaz, que tipo me achava muito forte, muito determinada, muito decidida, muito. E eles verbalizavam isso. Eles verbalizavam, nossa, você é tudo, né, bem resolvida, tipo, articulada, né? O que mais que eles falavam? Quer fazer, faz, não fica muito de recuo. E que tipo de homem que a gente atrai? O oposto, né? O oposto. E aí os rapazes eram o oposto. Então eles achavam tudo muito lindo em mim, porque eles não tinham essa pegada bem resolvida, articulada e tal, né? E aí eu falei, bom, eu preciso mudar aqui um jeitinho não como transpareço, né? Como eu transpareço, se eu quero um homem mais resolutivo, mais decidido, mais, né, que resolve, enfim. Porque eu quero ser a mulher da relação, não quero ser o homem da relação. Então eu preciso ficar um pouco mais feminina, eu preciso parecer um pouco mais. Não que a gente não seja, a gente precisa parecer, porque meu pai já falava pra mim, né? Não basta ser, você precisa parecer. Entende? E aí eu falei, bom, então eu preciso parecer alguém que dá espaço para esse homem ser mais resolutivo e vá à frente do que essa que puxa a corda, que puxa o caminho, abre o caminho, entendeu? Então, eu sou essa pessoa, posso abrir o caminho, mas eu vou preferir estar ali com um homem que vá na frente. Então, precisei mudar isso, bem jovenzinha, tá, gente? Porque meu pai, como eu já falei para vocês, tratou de me ensinar que era mais fácil observar as, os resultados das escolhas das outras pessoas para que eu não precisasse testar todas as infinitas possibilidades que há. Impossível a gente viver, né, por tentativa e erro. Ele me dizia, a vida é curta demais, minha filha, para você aprender por tentativa e erro. Então, observe o resultado das escolhas das outras pessoas para que você não precise testar tudo, né? Testar. Por isso que a gente dá muita cabeçada. Porque a gente vai testando. Hein? Vocês perceberam a etimologia das palavras? Como tem um certo... dá um certo sentido se a gente começar a pensar, né? Por que as pessoas dão tanta cabeçada? Porque testa sem tantas bases, né? Quanto mais base de resultado, hoje em dia tudo é dados, né? Hoje em dia tudo baseado em dados. Por exemplo, resultados, a gente analisa os dados, né? Para que possa tomar novas alternativas. Dados são informações. O nosso cérebro é um mecanismo de dados informacional. Então, ele vai procurar lá atrás nos seus registros, no seu banco de arquivos,
quais são os resultados das minhas ações e as experiências passadas. Por isso que a gente acaba repetindo, porque a gente fica no conhecido. O cérebro está sempre colocando a gente em situações conhecidas, porque as conhecidas são seguras, sendo que ele é um dispositivo aí biológico para nos manter vivos. A única função dele, por isso que tem a parte totalmente automatizada das funções, né? Ninguém dá o comando para o coração bater, ninguém dá o comando, que mais? O coração, sobretudo, né? Para os pulmões, fazer a troca gasosa, ninguém dá esse tipo de comando. Então, há um sistema totalmente automático do nosso sistema operacional aqui, que não depende da nossa razão, da nossa decisão consciente. Então, quando a gente fala assim, você precisa sair do piloto automático, é porque todas as nossas reações são baseadas em automação, né? Em algo automático. Então, quando a gente respira fundo, em vez de reagir e começa a agir mediante o que eu predeterminei a minha ação, eu consigo quebrar esse ciclo do automático. Já começa por aí, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu era essa pessoa reativa. Impulsiva, né, que se chama. Impulsiva. Quando vi, já falei. Quando vi, já fiz. Né? E eu era muito jovenzinha e já estava entrando nessa coisa de autoconhecimento e decidi que eu não queria ser reativa e nem impulsiva. Essa coisa de agir e depois pensar. Então, a partir deste momento, dessa tomada de consciência de que eu não queria ser essa do piloto automático, eu fui buscar o que seria plausível e para o que eu queria ser, para o que eu queria desenvolver como pessoa, entende? Então, é muito da minha característica ser essa pessoa do cabeção, de só estar aqui na consciência. Mas não é padrão, e eu entendo se você for diferente, né? Se você nunca antes passou pela sua cabeça de, existe um negócio chamado autoconhecimento e que eu preciso caminhar por essa jornada para entender mais de mim e para tomar as rédeas da minha própria vida. Porque é isso que a gente faz quando a gente tem autoconhecimento. A gente para de achar que as coisas acontecem com a gente por destino, por, sei lá, por karma, como diz a filosofia de onde eu vim. A gente para de acreditar que é algo externo, que é algo fora do meu domínio, que é algo que eu não tenho a menor condição de assumir. E não é assim. Quando a gente passa a entender os mecanismos que fazem com que a gente faça o que faz, a gente pega o controle mesmo, a gente pega o leme aqui, a gente pega o volante, a gente realmente pega o que vai nos guiar, né? A gente realmente consegue, a partir dessa tomada do leme da sua vida, a gente consegue guiar por onde a gente quer, navegar, né? Já que eu usei a palavra leme, que é o do navio, a gente consegue navegar pelas águas que a gente decidir que vai navegar. E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque isso sempre foi uma ânsia minha, uma ânsia de ter, de decidir como eu ia escrever minha própria história, de escolher realmente e ser não só a protagonista da minha própria história, mas também aquela que escreve a própria história, entende? Então, eu vim desse lugar onde que tudo que eu queria era poder quebrar essa roda de samsara e romper essa coisa de, é destino, é seu karma, é assim porque tinha que ser assim, que mais outras frases que eu ouvia? Essa coisa que nos desempodera porque parece que é algo de externo, que vem de fora e que rege a nossa vida, entende? E isso me deixava enlouquecida de
de achar que eu era só uma marionete. Sendo, né? E isso, enquanto eu não achei a resposta para isso, meus amores, eu não sosseguei. E você, amiga, já teve alguma história parecida sobre essa revelação dos seus padrões? Ah, sim. Cada vez mais eu descubro alguma coisa, viu? Né? Muitos padrões, e como a gente falou, né, Gi, é inconsciente. Tipo, você teve essa consciência mais cedo, né, e desde novinha você já identificou até nos seus relacionamentos, né, que era o seu Uhum, comportamento que atraía, né, a forma de imã. E a gente fala isso para uma sim. mulher que não vem dessa construção, porque é uma construção, né? É o autoconhecimento, eu vou me conhecendo a cada dia, né? Então você tem que observar o relacionamento, as Uhum, respostas que você tem buscado. Às vezes é um sentimento, né, de rejeição, né? Ah, mas a minha amiga sempre me abandona, eu sou aquela pessoa que sempre é deixada para trás. Quem aí se identifica, conhece alguém, alguma amiga, alguém aí no padrão, né, dos relacionamentos que você conhece ou já experienciou? Aquela pessoa que é sempre tida como aquela que faz tudo, resolve, ela não diz não para nada, né? Aquela mulher ou aquele homem, né, que está sempre ali dando conta de tudo, eu resolvo. É mais a mulher, né? Isso é muito característico da mulher fragmentada, né? Eu era essa pessoa, eu tinha dificuldade de dizer não. Então, se você me pedisse um favor, eu falava assim, dá sim, bora lá. Aí, se a outra pedisse, eu falava, tá bom, vamos lá. E até hoje, eu já evolui muito, mas eu ainda sigo descamando as casquinhas, né? Avançando níveis aqui de camadas, né? Porque, como a gente falou no início, isso faz parte de um aprendizado. A gente aprendeu a servir demais, em algum modo, por conta de uma necessidade, né? Que o nosso cérebro identificou. Então, a gente aprendeu, foi ensinado para nós, inconscientemente, na maioria das vezes, desde quando nós éramos um bebezinho, né? Por que eu não consigo dizer não? Porque eu não quero desagradar. E se eu não quero desagradar, por que será? Eu tenho medo de perder pessoas. E se pessoas saem da minha vida, do meu ciclo, o que eu me sinto? Eu me sinto sozinha, abandonada, rejeitada. Observa o padrão aí, né? E eu tinha esse padrão, só que eu não sabia. Eu achava que eu só queria ajudar mesmo. Só que era uma uhum, necessidade minha. Parecia que era só para o outro, né? O servir, o servir. uhum, Mas era algo que eu queria preencher dentro de mim. Então eu fui sempre aquela pessoa de fazer amizades mesmo, sabe? De chegar nas pessoas e conectar. E ali, se eu conectasse com alguém, na maioria das vezes eu sempre conectei, é tanto que eu tenho amigas do ensino fundamental, eu tenho amigas que eu nutro amizade até hoje do ensino médio, tenho amigas que vêm lá da faculdade, né? Então, de cada fase da minha vida, não são muitas, tá? Dá para contar nos dedos, mas sempre tem uma que sobreviveu, né, aos lemas ali, né? uhum. E a gente olha o padrão, né? Como essa pessoa entrou na minha vida, como que ela chegou, né? Então, a gente fala muito na visão integrativa, que é a nossa abordagem terapêutica, sobre a gente identificar esses padrões, né? A partir do momento que, puxa, realmente, eu vejo que eu não tenho coragem de dizer não, Cícera. O paciente acende uma luzinha, né, amiga? Como você fala, né, Gi? Acende ali um pontinho de luz e ela vai, ao longo dos encontros, das sessões, os pacientes vão dizer, nossa, faz sentido. Não é culpa do outro. Eu disse sim. Quando eu poderia dizer não? E aí eu me sobrecarreguei. Meninas, faz sentido para vocês? A dificuldade de dizer não é muito pesada na vida de uma mulher. Porque nós já temos, né, as nossas ondas, né, hormonais, e mais a gente pegar uma bagagem que a gente poderia dizer não para assumir um compromisso no dia, no mês, ou sei lá, né, por quanto tempo a gente leva isso, torna a gente ainda mais sobrecarregada. Deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. Amiga, você consegue ver? Porque para mim tá cortando. Tá bem A pequenininho. Adri, a Adri tá dizendo pra gente, primeiro bom dia, né, meu amor? Bom dia, eu vi seu bom dia aqui. Eu não quis interromper a Cícera para te dar o bom dia. Ela disse que Uhum. sofreu muito com a ferida da rejeição. Ela, eu gostaria de fazer uma pergunta, pode fazer. É normal uma pessoa continuar presa na culpa, mesmo depois de muitos anos de terapia e tomando medicação? Eita! Eu já falei com você Pode. sobre isso, né, Dri? Porque Pode. assim, é, anos e anos de terapia que você vai lá e fica falando da sua ferida, não resolve. Não, e a medicação também não resolve.
Como dizia minha Meditação é mãe, fala muleta, né, remedeia. amiga? A minha mãe falava remedeia. Remédio amortiza, né? O remédio é Uhum. para, se você tem desequilíbrio químico cerebral, ele é muito útil e necessário e não dá para você ter vida funcional sem ele. Mas o que a gente vê muito hoje em dia é mais pelo desejo de amortizar o que está sentindo. Ela não quer sentir. Inclusive, eu já vi várias verbalizando isso. Eu tomo lá meu remedinho e pronto, não sinto mais nada. Né, ela fica até meio... aquela que fica até meio robotizada, né? Meio aérea, assim, que não tá... nem, as coisas nem chegam muito, parece. Então, eu já ouvi, tá? Eu tô falando isso porque eu já ouvi verbalizarem isso, que tomam remedinho com essa intenção mesmo, tomam psicotrópico com essa intenção de amortizar, tá? A gente não tá falando, não tá julgando essa mulher por ela ter esse recurso, né, essa muleta, por conta que quando a gente está quebrada, a gente precisa mesmo desse suporte físico para que ela não sinta mais a dor. Mas temporário, sabe? Precisa ser temporário, porque não trata a raiz, não causa, não cura essa ferida emocional. Por isso que você está dizendo de vários anos de terapia e não sarou a ferida emocional, porque a ferida emocional, ela precisa ser tratada na raiz do problema. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui nos ciclos, tá? Porque os padrões, enquanto eu não repetir, por exemplo, imagine que uma mulher, vamos falar sobre a ferida mais dolorosa, que é relacionamento amoroso. Suponhamos que uma mulher que vem da ferida do abandono, né? O que é essa ferida emocional do abandono? A gente já tem 2 lives aqui no nossos perfis sobre ferida do abandono. Essa mulher que tem a ferida do abandono, que é justamente causada pelo sexo, pelo genitores do sexo oposto, né, que é o pai, no caso da mulher, e a mãe, no caso do homem, ela foi abandonada ou se sentiu abandonada em algum momento pelo genitor, homem, no caso. Ela conhece essa sensação, esse sentimento, essa dor do abandono. Ela é um lugar reconhecido do cérebro dela, do corpo todo dela. É um lugar reconhecido. E o que ela inconscientemente acaba atraindo para a vida dela? Homens que a abandonem. A pessoa quer ser abandonada, gente? É óbvio que não. Ela quer sentir essa dor de novo? É óbvio que não. Mas é um lugar conhecido e enquanto ela não reconhecer o padrão, reconhecer que o inconsciente dela está levando ela para um lugar de dor, porque a dor é para ser vista e não amortizada, e não escondida, sentada em cima do rabo e fingir que nada está acontecendo. E o que a gente vê hoje é tanta falta de estrutura emocional para enfrentar, né, e acarear mesmo a sua dor, que a gente prefere não ver, não sentir e não deixa eu fingir que não está acontecendo, deixa eu ficar quietinha aqui e fingir que nada está acontecendo. Então, a tomada de consciência, o primeiro lugar, e usar de métodos que, como a gente sempre fala aqui, modernos, que usam da neuroplasticidade, que vai dar recursos para o seu cérebro, para ele sair daquele caminho neural estabelecido. O que é esse caminho neural, gente? É a trilha, chama também trilha neural, é aquele mato aberto que a gente vai pisando, todo mundo vai pisando ali, vai formando uma trilha, não nasce mais ao mato. O caminho neural é a mesma coisa, é tão repetido, tão repetido, tão repetido aquele comportamento, que é o caminho mais fácil que os seus neurônios vai fazer para se ligarem um no outro e o comportamento se repete. Para quebrar isso, é necessário um método que usa da neuroplasticidade, ou seja, vai criar aí novos caminhos neurais para o seu cérebro percorrer novas trilhas. Isso a gente chama de recursos neurais. E aí precisa de terapia moderna,
Porque você só chega lá e ficar remoendo, falando de novo das suas dores, e mesmo que você reconheça o padrão a partir desse método conversacional, ele não vai te ajudar a arrancar ali a raiz do problema, tá bom? Então é por isso que mesmo com anos de terapia e medicação, não vai resolver, porque é paliativo, entende? Paliativo é aquele que só trata o sintoma e não o raiz do problema, tá? Você quer que eu leia o restante aí, amiga? Ou você Quero só lê? complementar a fala aqui da pergunta da Adriana, né? Por que que isso acontece, né, amiga? Como você falou, Ah, é né? uma da igreja. Ela Uhum, disse pode que não falar. é ela que está tentando ajudar uma pessoa, né? Sim. Então, por que que isso acontece, né, Adriana? Como a Gina falou aí, né? A emoção, ela tem um padrão de movimento. Se a gente for ver na origem da palavra emoção, é movimento, né? Move. É semelhante a uma água parada, né? Se você deixar uma água paradinha ali no copo, ela vai apodrecer. Impurezas vão, né? Se multiplicar pequenas substâncias, né, vai alimentar bactérias, fungos, vírus, e aquela coisa vai virar uma podridão, realmente vai feder, né? Na origem da palavra emoção, fala de movimento. E a emoção é semelhante a uma água. Se eu tive uma emoção, certamente essa pessoa, ela teve uma emoção de grande impacto, né? Que gerou ali reações químicas no corpo dela, um registro de memória, né? E impactou, é como um vidro quebrado. Pá, continua lá, só que fragmentado, todo na estralhaçado, cheio de fagulhas, né? A qualquer momento, essa pessoa rompe. O rompimento desse vidro é o quê? A depressão, por exemplo, como a Gina falou, que tem Uhum, causas, pode ser químicas, né? Que realmente já adentrou na camada do físico, que a pessoa já não uhum. consegue mais fazer as coisas como ela fazia antes, se sente totalmente, né, incapaz ou não consegue realizar suas funções. Nessa fase, sim, ela precisa de uma ajuda química, né? Mas Uhum. curar isso, existe cura sim. Você pode estar 100 anos, se Deus te der a oportunidade de você viver 100 anos nessa terra, até nos seus 99,9, 100 ou mais de 100 anos, é possível curar uma emoção a qualquer fase da vida, não importa quanto tempo está sofrendo. Desde que Isso é tão bom. acesse essa Sim. dor, né? Ah, mas eu peguei uma mulher, uma paciente, foi uma das minhas primeiras pacientes nos meus atendimentos há quase, vai fazer 3 anos atrás, né? Vai fazer quase 4 anos, no final deste ano. Eu atendi uma paciente minhas primeiras pacientes, ela falou assim, Cícera, fazem 35 anos que a minha mãe faleceu. E para mim, é como se eu não tivesse vivido o luto da minha mãe. 35 anos, gente. Dentro de um processo terapêutico, ela desenlutou, né? Ela acessou a dor, o impacto que ela tinha apenas 12 anos, era muito difícil para uma adolescente reconhecer que nunca mais ela teria contato com aquela mãe. Então o cérebro Uhum. bloqueou e criou na mente dela de que a mamãe deve estar por aí em algum lugar. Eu vou pensar de que ela não morreu. Eu só não estou com ela aqui, mas em algum lugar ela está. E aí ela negou esse luto por 35 anos. Quando essa mulher acessou essa dor dentro de uma sessão, ela chorava tanto e ela colocava isso para fora. E esse choro estava empedrado aqui dentro dela. Era o choro que ela tinha que ter Sim. chorado lá no velório, lá no caixão, Uhum. né? E ela não conseguiu chorar, porque ela entrou direto para a negação. Ela foi assim, ó, Uhum. não, isso não aconteceu comigo. O cérebro deu um bloqueio nela. Finge que isso não aconteceu. E aí tá Uhum. tudo bem. Aí a gente fala assim, é falta de fé, mas eu oro, mas eu jejuo, eu tenho, né, as minhas rotinas, né, de fé. E mesmo assim eu continuo me sentindo assim presa, sabe, ao medo, ao sentimento de rejeição. Eu ainda me sinto abandonada, parece que não é o suficiente. Porque não é algo do espiritual, é algo do físico e do emocional. São ferramentas diferentes, né? Se você está com dor de dente, você vai ao dentista. A gente fala muito isso nos nossos encontros, né, Gi? Para trazer consciência para essa mulher. Querida, se a dor é emocional, você tem que tratar com recursos emocionais. Existem tantas terapias, existem tantos métodos, sim. Pode ser que essa pessoa acessou um método que não era o método ideal para ela até o momento. Pode ser que aquele mesmo método ajude outra pessoa com outro tipo de dor, de sofrimento. A gente não invalida Exato. nenhum método, nenhuma abordagem terapêutica aqui. Pelo contrário, a nossa abordagem é integrativa.
Vamos entender até onde a gente pode ir com a medicação? A gente não vai falar para nenhum paciente parar de tomar medicação, a gente não vai dizer que De depressão é jeito nenhum. frescura, jamais, porque a gente sabe que essa pessoa está realmente em sofrimento emocional. E eu quero dar os parabéns para a Adriana, porque olha só uma mulher que atingiu um nível, né, de maturidade emocional, que pensa em ajudar a outra e acolher. Olha, ela diz assim, ó, Sim. não é a Meire, né? A Meire fala assim: sim, eu tenho uma amiga que até oferecia ajuda, e ela disse, deixa eu passar do quieto, do jeito que tá lá. E Uhum. ela disse assim, eu estou medicada, tá tudo bem, deixa. E ela fala que ela Né? entende, né? Uhum. Porque a gente só consegue ajudar a pessoa se ela quiser realmente, né? Se ela não aceitar ajuda, não tem como a gente tirar, porque é só ela que pode acessar a emoção dela, né? Milagres acontecem, sim, mas no emocional, Deus deixou recursos, né, para a gente acessar. Existe dentro de nós recursos emocionais dados para nós, né, como essência de vida, para a gente trabalhar o nosso emocional, né? E a parte que a gente não consegue, a gente pede ajuda, né? Assim como a gente pede para as outras áreas do conhecimento, né? Se eu tenho uma causa na justiça, eu não sei nada de lei, eu vou procurar um advogado, né? Se eu não sei fazer bolo, eu vou comprar um bolo pronto ali da mulher que faz legal, da boleira, né? Tantas confeiteiras lindas, maravilhosas. Então, é buscar o recurso daquilo que te falta, né? Parte pelo princípio do autoconhecimento, como a gente começou essa live, né? O Sim, sim. autoconhecimento, ele é libertador. Ele tira a gente de prisões que a gente nem imagina que estaria, né? Uhum. Porque a gente fica com a dor. Imagina o fogo pegando, né? Quando a gente tá cozinhando, meninas, vocês cozinham aí? Sinaliza, eu cozinho. Fala aqui no chat. Quantas vezes você queimou o dedo? O braço no forno, né, Gi? Vixe, Vai tirar o bolo lá e encosta na nossa, grade. O que a gente faz? Teve um dia, gente, que eu soltei a travessa quase com tudo, assim, ó. Foi, pá, não é? Nossa, quase quebrou, porque aí é o pior. encostou. Assim. E eu tirei o braço imediatamente. Era uma dor Sim, física. Mas é, acontece isso também no emocional. Só que a gente faz o quê? Continua segurando. E o negócio queimando. E a não é? coisa ali, né, queimando, desenvolvendo doenças, porque uma emoção parada, ela causa doenças físicas, né? Doença no físico. Uhum. As Sim. altradias da vida, né? As doenças autoimunes, as, né, doenças inflamatórias, muitas delas, a maioria é por conta de uma dor emocional, Sim. né? Não tem como negar isso. Esse conhecimento é fácil de você acessar. Pode fazer uma busca, né, nas bases de dados. Uhum. Causas das doenças, né, no físico. Por que baixou a minha imunidade? Eu tive um Uhum. problema, não consegui resolver, fiquei tão deprimida, tão depressiva. Né? No outra semana eu peguei uma gripe terrível, que parece, eu fui Uhum. no médico e falei assim, a sua imunidade está baixa, dona Maria. Eu não sei por quê, eu suco laranja, eu como bem. O impacto emocional baixou a imunidade. Ela pegou o primeiro vírus que encontrou na janela. Faz sentido para Uhum. vocês, meninas? Sinaliza aqui pra gente. As meninas estão dizendo que elas cozinham aqui. A Ah, Adri então tá já foi falando vários que dedinhos, né? a Adri tá falando que autoconhecimento é libertador e a Paula perguntou se é por isso que é o automecanismo do cérebro que esquece da infância. É, meu amor. É para Exato. se proteger da dor, né? Porque tem crianças, né? A gente, na nossa fase criança, tudo viveu num ambiente desfavorável, hostil, com muita pouco liberdade para se declarar, se manifestar, né? Colocar sua opinião. Foi reprimida de todas as maneiras, sobretudo as mulheres, né? Que não podiam expressar, porque você é chorona demais, você é irritante demais, sua voz irrita, seu choro irrita. Então, para nós, fica tudo encalcado, né? Para todos nós, né? E acaba esquecendo porque lembrar doeria mais, entende? Muitas vezes a gente escuta isso todas as sessões, né? Que a gente coloca a paciente na técnica e ela fala, nossa, eu não lembrava disso, me veio uma lembrança lá de quando eu era pequena, que aconteceu isso, assado, tal. Então, e precisa ser lembrado para que a memória seja limpa, entende? Então, um mecanismo, sim, cerebral de esconder isso aí, de deixar lá nos porões, que eu gosto de chamar dos porões Uhum. do inconsciente, os baúzinhos que a gente vai abrir. E quando a gente fala, né, a outra amiga que minha Lu falou sobre
a colega conhecida dela que diz, eu tô medicada, também não quero mexer com isso. Quando a gente coloca essa mulher na técnica do método TPM, que é o que a gente trabalha, a gente sempre avisa, né? Você vai lembrar da dor, né? Daquele momento de dor, mas você não vai ficar lá. Eu vou tirar você de lá rapidamente, porque precisa mover para ser limpo. Sabe, eu gosto de usar a analogia da faxina, né? Porque às vezes está um pouco mais encardido e a gente precisa focar naquele lugar que está encardido, certo? Não é isso? Se Esfregar, né, a amiga, com gente força. precisa focar, porque quando a gente está fazendo limpando assim por igual, a gente percebe que onde estava mais sujinho ficou, não limpa, né? Aquele que está mais sujinho. Então a gente tem que focar ali. Quando a gente coloca essa mulher para lembrar do momento traumático, a gente vai focar naquele ponto, mas a gente não precisa deixar ela ali sofrendo, reverberando aquela dor. Rapidamente a gente coloca ela para fazer uma técnica de bem-estar para que seja leve para ela. Ela nunca vai chegar numa sessão do método TPM e sair pior do que ela entrou. Porque é muito ruim, muito doloroso quando a gente vai numa sessão conversacional, que a gente mexe naquela dor e sai de lá pior do que entrou. E aí fica, na outra semana, a gente fala, meu Deus, tá doendo tanto, eu não vou voltar lá e mexer de novo, abrir de novo esses baús de dor, sabe? Então, fica mais fácil da mulher querer fugir quando ela não sai da sessão com bem-estar. Então, é muito necessário que seja tocado naquele ponto, porque é movimento, o cérebro vai entender, aprender um novo caminho neural mais rapidamente se tiver emoção associada ao momento ali que a gente coloca ela na técnica. Então, é um mal necessário, sabe? Tipo, tomar um remédio amargo. É um mal necessário. A partir do momento que você se convence de que há necessidade de acessar aquela dor, porque, gente, sério, eu fui essa pessoa. Eu chegava pra minha terapeuta e falava, não quero sentir dor, não quero, não quero, não quero. E ela Deixa teve isso pra lá, né, amiga? Deixa isso pra ela, lá. ela teve que ter muita paciência comigo, porque eu era essa pessoa que queria evitar de tocar na dor, né? Porque realmente, gente, quem é que bota a mão no fogo de boa vontade para se machucar, se queimar, né? Deixa eu ver aqui o que mais Sim. que as meninas estão falando. A Francisca está falando da negação, né? Autoconhecimento é libertador, eu amo esses assuntos. Adri, você é uma abençoada, né? Inclusive, ainda quero ser uma terapeuta. Será? Amém. Ela tá Que mandando aqui. linda! Bem-vinda, Cíntia Preciosa. É assim que a gente começa, viu, Dri? Quando a gente já se curou e começa a ter empatia pela dor do outro e Uhum. percebe que a gente pode contribuir para tirar ela dessa dor emocional, né? Eu e a Cícera, a Val também, que hoje não pôde estar aqui, a gente abraçou esse propósito de libertar mulheres das prisões emocionais, que é o lema da nossa mentora do método TPM. Então, convido você a conhecer também esse método e será uma colega de trabalho também nessa ferramenta maravilhosa que usa dessa neuroplasticidade, dessa capacidade do nosso cérebro de criar novos caminhos neurais para que a gente saia do piloto automático e daquele caminho já pré-estabelecido que são os caminhos neurais, né? Então, a gente continua persistindo nesse trabalho com todo o nosso carinho mesmo, e a gente não é pesado fazer esse trabalho, porque a gente percebe a grandiosidade que é esse método e como essa mulher consegue, a partir desse trabalho que a gente faz com ela, nos atendimentos individuais, sobretudo, ela consegue ter autonomia sobre si. Gente, e essa coisa de tomar domínio de si é um negócio tão lindo, e é um negócio que foi uma dor minha que eu quis tanto, que eu desejei tanto, que hoje, quando eu falo sobre isso, realmente me alegra que eu consiga ser mestre da minha mente mesmo, ser mestre da minha mente, que foi a filosofia que eu adotei 30 anos atrás. Ter realmente esse domínio de mim, entende? Então, não colocar
justificativa, sabe? Assumir mesmo a autorresponsabilidade, em vez de ficar falando que é algo exterior, algo que eu não controlo, que eu não tenho domínio, que é algo autoimposto, ou melhor, sendo imposto de fora sobre mim, entende? Então, de culpabilizar o destino, de culpabilizar o outro, que é o outro que me faz sofrer, é o outro, é a sorte, que eu não tenho sorte com homem, eu só arrumo homem embuste, que eu não tenho sorte com emprego, que eu só arrumo um emprego ruim, que eu sou perseguida pelo patrão, entende? A gente está colocando os nossos padrões na mão do outro, culpabilizando o externo por algo que, se a gente tomar as consciências necessárias, a gente rompe, a gente quebra esse ciclo de dor, de repetição. E isso é transformador. Por isso que a gente chama essa live de Transformando Histórias, porque a gente realmente quer que atinja muitas pessoas. Compartilhe essa live para que chegue em mais pessoas, porque a gente quer transformar histórias a partir desse conhecimento, tá bom? É sobre isso, né, minha amiga? Coisa linda. Isso, convida Graças sim. a Deus. Convida Que sim. linda. E manda também essa live para ela assistir depois, tá bom? É lindo, meninas, receber os feedbacks de vocês. A gente sentiu um pouquinho aqui que faz todo sentido, né? E que algumas aqui, né, já foram tocadas por esse desenvolvimento, por isso que vocês estão aqui, né? Então, é uma responsabilidade agora de vocês, como a Gi falou, né? Acender uma luzinha aí, compartilha com uma amiga essa live, né? Diz para ela que fez sentido, né? Segue a gente para a gente continuar tendo esse reforço das redes, né? De levar essa mensagem libertadora, dizer que não importa quanto tempo você está no sofrimento, né? Mas a partir do aqui e do agora, né? A gente pode reescrever, né, Gi, a nossa história. Porque a gente costuma dizer que a nossa cura se encontra dentro da nossa própria história. Quando eu acesso as minhas raízes de dor, de sofrimento, identifico os ciclos, né? Identificar ciclos emocionais é muito importante, né? A gente teve uma imersão no último domingo, né? Foi tão lindo que nós estamos impactados até hoje, né? E acredito que esse impacto vai aqui impulsionar a gente para outros, né? Outros movimentos ainda maiores. Quanto aquelas mulheres empreendedoras disseram que fez sentido para elas estarem ali, em pleno domingo, no frio que estava, né? E a gente está partilhando dessa energia até hoje aqui com vocês. Elas olharem para a gente e falar assim, olha, foi resposta de Deus, eu precisava estar aqui ouvindo isso para que o meu negócio, né, evolua, para que os meus próximos passos, né, sejam mais fortalecidos, quebrar ciclos, né? E a gente costuma dizer também que quando uma mulher se cura, a geração dela também é curada, né? Então, o autoconhecimento que vai te libertar, não vai só libertar você da cadeia da prisão emocional, vai libertar seus filhos, né? Os filhos dos seus filhos, porque é um padrão, gente, é um ciclo que foi quebrado. Quando você pega a tesourinha das emoções, vamos pensar assim, analogicamente, analisando, você foi lá e cortou aquele fio que estava prendendo, aqueles que estavam atrás, presos, estão soltos. Agora eles podem passar. E a geração que vai vir já não vai ter mais aquela prisão. Pode ter outras que vai construir ao longo da história, mas aquela que você quebrar não vai ter mais, né? Então, a gente convida sempre Deus para estar com a gente, né? Então, graças a Deus por esses encontros. Eu tenho certeza que sem Ele, nós não estaríamos aqui fazendo história com vocês. E eu sou grata a Deus pela parceria da Gi, da Val, né? Porque nós nos unimos no único propósito, né? De estarmos juntas. E é tão lindo, né, minha amiga? Quando a gente ouve das mulheres, olha, vocês são resposta de Deus nas nossas vidas, emociona, né? Eu me sinto emocionada. Porque eu tive que acessar a minha dor. E não foi fácil acessar a minha dor, como a Gi falou, né? Não é fácil acessar a dor. Trocar curativo. Quem aqui já teve ferimento? Fala eu. Quem aqui já cortou pele de fazer... Teve cesárea, por exemplo, né? Você vai puxar o curativo, aquele cuidado para não romper o ponto. Imagina, no emocional é muito mais sensível, né? Então, é normal fugir. A gente vai querer correr mesmo. Só que não é natural, né? Permanecer no sofrimento. A dor, ela é inevitável, vai doer mesmo. Às vezes vai doer tão profundo para nunca mais doer. Quando você arranca aquele curativo, tira aquela secreção purulenta, né?
limpa tudo bonitinho, faz antisepsia, né? E coloca um curativo novo. Os próximos passos fica muito mais fácil. E a dor começa a desaparecer. A dor, porque vem a cicatrização, né, Gi? Cicatriza, você passa a mão e fala assim, olha, teve uma ferida aberta aqui. Só que agora eu passo a mão, não dói mais. Então é fácil falar sobre o assunto. Você começa, né, partilhar a história com outras pessoas. Outras pessoas também começam a ser curadas e não tem mais cheiro mal. É libertador. Então é para esses movimentos que a gente quer que você partilhe essa live, né? Comenta, vai ficar salva, a gente vai salvar nos nossos perfis. Diz se faz sentido para você, para que as redes, né, o Instagram entenda que esse conteúdo ele é relevante, né? Tem o poder, sim, de abrir consciência de mulheres. Tantos conhecimentos aí, não vamos desmerecer o conhecimento de ninguém, mas quantas coisas, né, que não agrega valor e tá aí, né, crescendo com um grande movimento, até o mal, né, sendo propagado. E um conhecimento desse precisa chegar a mais mulheres. Contamos com a ajuda de vocês vão nos ajudar? Gratidão desde já. A gente se encontra mais tarde, né, Gi, na sala de acolhimento, que não é mais salinha. Nós somos corrigidas ultimamente, né? Não é mais salinha. Já é uma sala ampliada, né? Onde mulheres sentam ali à tarde com a gente. É Se que a tiver gente frio, acha né? mais aconchegante salinha, né? Eu e você somos dessas, né? Só que o espaço tinha que ser ampliado. E é Começou a virtual, tá? crescer e... É. E agora tivemos que ampliar aí, mas é muito bom receber vocês. A sala de acolhimento é bem imprevisível, porque a gente nunca sabe quem entra, né? Às vezes 1, 2, 3, 4, 5, já 8, a gente, uau, essa mulherada tá aqui expandindo mais esse espaço, esse lugar que a gente faz a doação de escutativa para vocês. E é muito bom, e a gente não falhou nenhum feriado. O ano passado caiu tudo na quinta-feira, né? Estávamos aqui todos os feriados, então hoje é mais um que estaremos aqui mais tarde com vocês. Bom dia, Rose, minha amora favorita. Amorinha, te amo. Linda. E aí estaremos mais tarde aqui, então. O link para você que ainda não está no nosso grupo, né, que chama-se Círculo de Acolhimento, está lá na minha bio e também hoje eu coloquei nos stories. E para receber o link do Google Meet e da sala de acolhimento, será lá pelo nosso grupo, tá bom? Então esteja lá no nosso grupo. Às 13h30 a gente coloca lá o link. Semana que vem estamos aqui de novo com essa série de lives sobre os ciclos emocionais. Estarei com a Val, né, nas próximas 2 semanas. Vou morrer de saudade de você, minha amiga, que não estará aqui comigo. Vou tirar Mas pé, aproveite eu muito bem. preciso, gente, eu vou me restaurar um Aproveite. pouquinho. Mas as meninas vão cuidar muito bem de vocês. Certeza que vocês vão estar bem cuidadas aí nas mãos da Gina, da Val. São preciosas, né? Tenho certeza. Meninas, não falem com elas, viu? Continue aí em desenvolvimento. Quando eu puder, se eu estiver no lugar de área, eu acesso vocês. Elas estarão aqui, sim. A Cíntia estava falando, já garantindo a vaga dela para a sala mais tarde. Maravilhosa. Que maravilha. Preciosa. E a Rose, te amo também, meu amor. Saudade. Gratidão, menina. Vou deixar essa live salva aqui e semana que vem estaremos aqui de novo. Vocês estejam aqui comigo e com a Val, tá bom? Um grande beijo e até mais tarde. Gratidão, minha amiga. Gratidão. Deus abençoe a manhã de vocês. Menina, aproveite o feriado. Se puder, estejam com a gente mais tarde, logo mais. Gratidão, minha amiga. Deus te abençoe sempre. Tchau, tchau. Você também.